Hello, Yonkers! Tudo bem com vocês? Gente, infelizmente no último dia 8 de setembro, a emblemática Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. Para falar sobre o legado e algumas das polêmicas envolvendo a realeza britânica, a gente resolveu fazer um Anatomia de um Bafo, especial Família Real, parte 1. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, mais conhecida como Rainha Elizabeth II, nasceu no dia 21 de abril de 1926, lá em Londres, na Inglaterra, e aos 25 anos herdou o trono do pai, o rei George VI. Ela construiu um legado até os seus 96 anos que deixou um nome gravado na história durante 7 décadas de reinado. Ela viveu momentos onde foi protagonista na história e também presenciou a evolução da sociedade ocidental. Ela viu muitas coisas em volta dela se transformarem, tipo a reprodução e a expansão da fotografia a cores, o surgimento da televisão na versão colorida e até o nascimento da internet. Fora isso, ela ainda lidou com diversas mudanças políticas, como o pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, os conflitos da Irlanda do Norte, o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, sucessivas crises, a pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, uma guerra na Europa no conflito entre Ucrânia e Rússia. Nos 70 anos de reinado, o mais longo da história não só da Inglaterra, mas também do Ocidente, que ficou atrás só do rei Luís XIII da França, que ficou no poder por 72 anos, a Elizabeth teve que lidar com alguns escândalos familiares envolvendo importantes membros da realeza. Ela se casou com Philip Mountbatten, o Duque de Edimburgo, que é um primo distante dela, filho do príncipe Andrew da Grécia. A união foi oficializada no dia 20 de novembro de 1947. O Philip nasceu em 1921, serviu a Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial e foi o companheiro da rainha que ficou por mais tempo na realeza britânica. Ele se aposentou dos deveres reais em 2017. Eles se conheceram quando Elizabeth tinha 13 anos e a família real foi visitar a marinha onde o Philip servia em 1939. A partir daí, eles começaram a trocar algumas cartas durante a Segunda Guerra e o Philip pediu a mão da então princesa logo depois do término do conflito em 1945. O casamento foi realizado na Igreja Abadia de Westminster, em Londres, e depois de casados eles foram morar na residência real, a Clarence House, também em Londres. Na época em que ela foi coroada, em 1953, a Elizabeth já era casada há 5 anos com o príncipe Philip, que infelizmente faleceu ano passado. Ela teve 4 filhos com ele: o Charles, a Anne, o Andrew e o Edward. Ela ainda teve 8 netos e 12 bisnetos. Bom, até a Elizabeth chegar ao trono, muita coisa aconteceu. Afinal de contas, o pai dela, o George VI, era o segundo na linha de sucessão. Quando o avô dela, o George V, faleceu em 1936, quem deveria assumir o trono seria o Edward VIII, o primeiro filho do avô dela e tio da Elizabeth. Mas acontece que ele abdicou do trono menos de 1 ano depois de ser coroado. Tudo em nome do amor. Ele renunciou ao título para se casar com a socialite americana Wallis Simpson. Por o escândalo ficar ainda maior, a Wallis não era só uma plebeia, ela era divorciada 2 vezes, algo que a igreja anglicana, que o Edward era chefe, rejeitava. A decisão do tio de abandonar o trono levou o pai da Elizabeth, o George VI, a ser declarado como rei. E aí, por conta disso, aos 10 anos de idade, ela já era a primeira na linha sucessória ao trono. Foi a partir de 1951, enquanto o rei estava doente, que a princesa Elizabeth já representava ele em diversos compromissos oficiais. Além do Reino Unido, o rei ou a rainha no comando são chefes de estado de 14 nações da Commonwealth, que é a comunidade britânica que reúne antigas colônias, do qual fazem parte países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, além de países do Caribe e ilhas do Pacífico. Apesar da extrema importância do título, a rainha é uma monarca constitucional. O que quer dizer isso? Que apesar dela ser chefe de estado, o poder do cargo é simbólico e cerimonial. Ela é politicamente neutra. Mas vem cá, bora falar da irmã da Queen? A princesa Margaret, a condessa de Snowdon, era à frente do seu tempo com toda certeza. Ela foi considerada a primeira celebridade da realeza britânica e vivia como se não houvesse amanhã, fazendo questão de estampar jornais, revistas, fotos pra tudo quanto é lado. A gente gosta assim, né? Por conta de preconceito e padrões impostos, ela foi impedida de se casar com o grande amor da vida dela, o piloto Peter Townsend. Tudo porque ele era divorciado. Caso ela resolvesse ficar com o Peter, ela teria que casar com ele em outro país e ia perder os títulos e os privilégios, porque em 1955 foi vetada a realização de casamentos reais com divorciados. Como ela não pôde viver esse amor proibido e preferiu manter as regalias da realeza, ela acabou se casando com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones em 1960. Dona Margaret gostava de causar e causou mesmo. A cerimônia entrou para a história por seu primeiro casamento real a ser transmitido pela TV. Bafônico. Ao
todo, gente, foram mais de 300 milhões de telespectadores. Daí veio o primeiro bafafá envolvendo a Margaret. Lá em meados de 1970, aconteceu um assalto a uma agência do banco londrino Lloyds Bank. Na época, os bandidos levaram mais de 5 milhões de libras em títulos, que dá mais de 30 milhões de reais na nossa cotação atual. Só que a perda financeira não era o maior dos problemas, não. Dentro dos cofres tinham fotos íntimas da única irmã da rainha Elizabeth II, clicadas pelo próprio marido, que era fotógrafo. Acontece, gente, que ela não estava sozinha nesses nudes, não. Há relatos de que artistas como o Mick Jagger do Rolling Stones e o ator Peter Sellers também estavam nesses registros aí. Como assim? Que bafão. Como as fotos nunca chegaram a ser divulgadas, há boatos de que a própria rainha conseguiu interceptar o material e evitou danos maiores. Ligeiríssima. Só que o maior escândalo ainda estava por vir. Pois é. Em 1976, a princesa Margaret foi fotografada nadando na sua ilha particular, junto com o Rod Llewellyn, que era um paisagista 17 anos mais novo que ela. Essas fotos, que primeiro foram divulgadas pelo News of the World, se espalharam pelos tabloides britânicos. O flagra resultou no primeiro divórcio em mais de 7 décadas na família real, desafiando todas as regras impostas até aquele momento. A cara da Margaret, né? O Anthony, que era o marido da Margaret, tinha frequentemente casos extraconjugais e era abertamente infiel. Ele aproveitou o escândalo das fotos para pedir a separação. A Margaret ficou sabendo do fim do casamento pelo mordomo e ela respondeu o seguinte: entendo. Obrigado, Nigel. Acho que é a melhor notícia que você já me deu. Iconic. O romance da Margaret com o Rod durou mais de 8 anos e durante esse período os dois foram muito perseguidos por paparazzis. O relacionamento deles acabou em 1984. A Margaret faleceu em 2002 aos 71 anos depois de sofrer o terceiro derrame, que foi ocasionado por problemas de saúde relacionados ao fato dela beber e fumar com frequência. Quem quiser saber mais sobre a história dela, tem um filme chamado W.E., lançado em 2011, dirigido e roteirizado por ninguém menos do que a rainha do pop, Madonna. Alright. E aí, gente, estão gostando das historinhas da realeza britânica? Então faz o seguinte, que tal você se inscrever nesse belíssimo canal, hein? Assim vocês ficam informados, a gente fica feliz e vocês ficam felizes também, porque fofoca, né? A gente gosta, né? Sabe como é? Enquanto está decidindo aí, eu vou deixar uma musiquinha pra você pensar, tá bom? Vai! My eyes are still burning red. So turn the lights out. You're not so hard to forget. So subscribe now. De volta à anatomia. O primeiro filho da Elizabeth, que é o seu sucessor, o príncipe Charles, se casou em 1981 com a diva Lady Di. Ela recebeu o título de princesa de Gales. Um ano depois, ela deu luz ao primeiro filho deles, o príncipe William, e o segundo na linha de sucessão. Daí, em 1984, nasce o Harry, que é o segundo filho do Charles com a princesa Diana. Só que o que prometia ser um casamento de conto de fadas acabou virando um grande pesadelo. Mesmo com todo o sofrimento nos bastidores, a Lady Di se destacou pelo carisma, pela bondade e era chamada de princesa do povo. Ela usou a fama em prol de várias causas super importantes, como a violência doméstica e o debate sobre saúde mental. Em 1987, ela foi parar nas manchetes porque apertou a mão de um paciente com AIDS para conscientizar as pessoas e desfazer o mito de que o vírus era transmitido pelo toque. Perfeita. A Diana era amiga e confidente da rainha Elizabeth até ela descobrir a traição do Charles com a Camilla Parker Bowles. Quando a Lady Di contou a infidelidade do marido para a rainha, a Elizabeth tomou o partido do filho e deixou a Diana extremamente decepcionada. Ela entrou numa depressão profunda, o que desencadeou na bulimia, que é um transtorno alimentar. A partir desse momento, a relação entre a Lady Di e a Elizabeth foi ladeira abaixo. A Diana e o Charles já não estavam mais vivendo juntos desde 1992. Em 1995, a princesa deu uma entrevista para a BBC que foi bombástica. Ela abriu o coração em rede nacional para o jornalista Martin Bashir e revelou detalhes perturbadores sobre a realeza. Nessa conversa, ela fez um expose daqueles. Ela revelou que a família real tinha asco dela e que ela tinha a impressão de que tinham 3 pessoas nesse casamento, se referindo, claro, a Camilla Parker Bowles. E que ela também não acreditava que se tornaria rainha um dia. Ela revelou que teve que superar problemas de saúde, a bulimia, que foi desencadeada pela depressão depois da traição do Charles, sem ninguém para ajudar ao redor dela. Essa entrevista foi assistida na época por 20 milhões de pessoas. Só que o que mais incomodou a rainha Elizabeth foi uma declaração sobre o filho dela, o príncipe Charles. A Diana disse em alto e bom som que
não acreditava na capacidade dele de assumir a coroa e que seria um fardo muito grande pro príncipe. Obviamente que a rainha demonstrou todo o seu desgosto com o comentário e respondeu a Diana por meio de uma carta. Ela escreveu o seguinte: querida Diana, acredito que chegou o momento de você se divorciar do príncipe de Gales. Uou! Daí, em meio a rumores de infidelidade dos dois lados, eles acabaram se divorciando oficialmente em 1996. Infelizmente, a Diana morreu num acidente de carro em 1997, enquanto passava férias na França com o então namorado Dodge Fayette. O carro que eles estavam foi perseguido por paparazzis e ele acabou capotando dentro de um túnel próximo à Torre Eiffel. Mas afinal de contas, quem é a Camilla Parker Bowles, a atual esposa do príncipe Charles e recém-nomeada rainha consorte? Consorte é o companheiro da rainha ou do rei. E aí fica na dúvida se essa sombra era fã ou hater. O nome da sombra, Camilla Parker Bowles, uma ex-namorada do príncipe que estava sempre por perto. Essa presença constante dela fragilizou demais o casamento deles. Mas como que a Camilla foi parar ali, no meio da família real? Tudo começou como um grande escândalo no reinado da rainha Elizabeth. O primogênito dela, o príncipe Charles, conheceu a Camilla quando ela ainda era casada com o oficial do exército Andrew Parker Bowles. Parece que os dois se apaixonaram na hora e a química entre eles era tão grande que eles nunca mais saíram perto um do outro. Literalmente. Afinal de contas, a Camilla marcou presença até na cerimônia de casamento do Charles com a Diana. A rainha tentou dar um fim nesse relacionamento, mas parece que o coração falou mais alto e a Camilla se separou do Andrew em 1995 e o Charles da Diana em 1992. A Camilla e o Charles se casaram em 2005, 8 anos depois da morte da Lady Di. Desde então, a rainha mantém a nora perto, seguindo todas as regras da corte. Uou! É muito detalhe, é muita data, é muita gente, mas assim, espero que vocês tenham curtido a primeira parte desse dossiê extraordinário e especial sobre a rainha Elizabeth II. Agora já sabe, né? Bora curtir, compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal. E ó, quem quiser a segunda parte sobre os bafos da realeza, comenta aqui também, tá bom? Escreve aí. A gente ama vocês, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.